coletivas, vale dizer, as pessoas jurídicas, as micro, pequenas, médias, grandes e mega empresas, que dispõem de uma carta de direitos e obrigações análoga às dos consumidores singulares, pessoas físicas. Conseguinte, as leis, salvo uma exceção ou outra pontual, aplicam-se quer aos consumidores, quer aos denominados utentes. Nós já usamos a expressão usuário, mas foi sendo abandonada por utente. E utente quer dizer exatamente a mesma coisa. Por conseguinte, nesse particular, há uma paridade de posições. Já no que se refere ao surto pandémico que assolou o globo e que nos vem atingindo, como ao Brasil particularmente, as leis em si revelam-se insuficientes para regular estas situações excepcionais e esperemos que transitórias a breve trecho, que se verificam um pouco por toda a parte. Daí que tenha havido, primeiro, no que tange aos serviços de eletricidade e gás, uma intervenção da entidade reguladora a protrair por 30 dias mais o lapso de tempo dentro do qual a notificação para a suspensão deveria fazer-se. Depois levou a que esse prazo se estendesse até 30 de junho. No entanto, uma lei de 10 de abril veio realmente absorver estes ditames. Surge uma lei a 10 de abril, que poderemos depois falar com maior propriedade e maior extensão, que de início trouxe alguns equívocos, que foi retificada a 30 de abril e que, no entanto, veio a ser objeto de alterações em 29 de maio próximo passado e que vigora neste momento, de tal sorte que ainda hoje, e só me dei conta há instantes, uma portaria de execução do conceito de quebra de rendimentos ao menos de 20% do agregado familiar, só hoje saiu. Havia 15 dias para que o legislador ordinário se pronunciasse, deixou passar os 15 dias, 22, 23 dias depois surge efetivamente a portaria. Todos os dias somos surpreendidos em face da evolução das circunstâncias. Não nos esqueçamos que depois do brilharete reconhecido internacionalmente que Portugal teve no controlo dos surtos aqui e além, um pouco por toda a parte, há neste momento uma irrupção em Lisboa e uma outra no Algarve, nos municípios circunvizinhos de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, que obrigou hoje a uma intervenção de emergência entre os prefeitos, para nós, presidentes das câmaras, porque o presidente da Câmara aqui é presidente do Executivo Municipal e os presidentes das câmaras vossos são aqui os presidentes das assembleias municipais
são órgão legiferante e, portanto, houve alterações consideráveis quando tantos reclamam uma cerca sanitária a Lisboa. O que está a suceder é que vai haver fortes restrições, porque houve, com fase terminal, ajuntamentos incalculáveis de pessoas e infecções em espiral, que estão a preocupar as autoridades de saúde, porque não há logística que resista a esta indisciplina que não observa o isolamento imposto, nem sequer aquilo a que eu chamo o distanciamento interpessoal, não social propriamente dito. Por conseguinte, há alterações a todo momento. Em conclusão, para significar que, nestas circunstâncias, há necessidade de uma intervenção pontual do legislador face ao facto de estarmos perante circunstâncias excepcionais e esperemos que temporárias a breve trecho. Além disso, para os outros litígios de consumo, desde setembro do ano passado, que houve uma provisão legislativa no sentido de até 5.000 euros, o equivalente, grosso modo, a 25.000 reais, que todos os litígios de consumo sejam submetidos à arbitragem necessária. Até então, a arbitragem era voluntária. Se o fornecedor demandado houvesse, por bem ou por mal, eximir-se, não haveria consequências de qualquer ordem. Neste momento, desde setembro do ano passado, que, uma vez citado, se não comparecer, o processo é naturalmente presente ao juiz-árbitro para, da sua revelia, se tirarem as consequências legais devidas. Professor Mário Frota e demais professores aqui, atenção, nossos alunos da graduação. Então, ficou registrado que existe uma lei de defesa do consumidor, que é a Lei 2496. Os nossos alunos que estão acompanhando, né? Existe uma lei, que é a Lei dos Serviços Essenciais, que é a 2396, você explicou por que o número anterior, que é a lei que trata dos serviços essenciais. Então, agora, uma provocação do professor Edson, nós estamos adentrando na Lei 7 de 2020, né? Que fala justamente das questões excepcionais. E aí, então, vou passar a palavra para a nossa acadêmica Tamires, porque a gente combinou em fazer alguns questionamentos sobre essa lei, que é a Lei 7 de 2020, né? Pois não, Tamires, poderia fazer a sua indagação? Com certeza. Bem, a lei serviços essenciais, né? A concessão desses serviços essenciais durante toda a pandemia. Inclusive, um fato que é bom que ponderemos, que para o mês subsequente também à pandemia, esse serviço ainda vai ser assegurado. Dentre esses serviços, como muito bem dito pelo professor Mário, estão enquadrados a água, luz, gás natural e os serviços, né, de comunicação eletrônica, que dentre esses são telefone fixo, telefone celular, né, o celular, o famoso telemóvel em Portugal, né? Sinto saudades de Portugal, de ouvir as pessoas falando telemóvel. Também falo sobre a TV a cabo e alguns outros. É curioso que a gente... a imprescindibilidade da internet, né? Hoje a gente não consegue viver mais sem a internet, é o que a gente está fazendo aqui também, é por meio da internet. E, olhando pelas disposições dessa lei, é possível notar que no artigo 4º dessa lei há essa garantia da não suspensão desses serviços.
Só que há também, quando a gente fala dessa lei ainda, há a previsão de que, sendo preenchidos 3 requisitos, como o de desemprego, a infecção por Covid-19 e a diminuição da renda em 20% ou mais do agregado familiar, da renda familiar, o consumidor pode, então, unilateralmente, requerer essa suspensão do contrato sem que haja um dever de indenização pela quebra do contrato ao fornecedor. E, olhando ainda mais adiante nessa lei, há uma disposição acerca de um plano de pagamento que é estabelecido quando há alguma dívida pretérita desses serviços essenciais. E, principalmente, em relação aos serviços, né, de telecomunicação, esses serviços de comunicação eletrônica, é quando o consumidor vai poder fazer essa requisição, né, unilateral da quebra do contrato. Mas me chamou muita atenção em relação a esse plano de pagamento, porque o legislador previu que seria feito um acordo entre o fornecedor e o cliente, né, quando dessa dívida pretérita. E a minha pergunta vai para o professor Mário. Professor Mário, o senhor vislumbra nesse acordo que foi previsto pelo legislador entre o fornecedor e o consumidor, as condições adequadas, equiparadas, as condições de equilíbrio na relação? Porque no Brasil, notavelmente, né, o consumidor ele é considerado absolutamente vulnerável. É uma presunção legal e absoluta de que o consumidor é. Então, a gente percebe que, pela vulnerabilidade dele, ele não está no mesmo pé de equiparação do fornecedor. Eu gostaria de saber se o senhor acredita que seria dever do Estado regular esse tipo de acordo minimamente, ou o senhor acha que, de certa forma, dados os princípios do direito do consumidor, esse acordo ele pode fluir de uma maneira que não lese o consumidor? Dada a circunstância de haver um desequilíbrio manifesto nas relações entretecidas, porque de um lado está um oligopólio com uma posição dominante no mercado e de outro o consumidor normalmente destituído de poderes, o facto é que afigura-se-nos menos acisada a forma como o legislador entregou o consumidor às mãos do fornecedor. Aliás, a entidade reguladora, a esse propósito, já assinalou, fê-lo a 23 de abril, 13 dias depois de a lei ter vindo a lume, que, na realidade, a solução deixaria, na prática, uma elevada margem aos prestadores de serviço para imporem condições de pagamento que podem não ir, no que toca às comunicações eletrónicas, ao encontro das necessidades dos assinantes, designadamente no que se refere ao montante das prestações, que, na sua ótica, não devem, salvo acordo expresso do assinante, ser superiores à metade do valor da mensalidade dos serviços contratados e à duração do plano de pagamento, que, nessa perspectiva, deveria ter uma duração mínima de 6 meses. Nós entendemos, ao invés, que nestas circunstâncias, esta duração, que não é de lei, mas uma mera proposta, de todo modo não acolhida pelo legislador ordinário, de 6 meses, deveria, no mínimo, ser de 12 meses, por forma a que, num curto lapso de tempo, após o período de emergência nacional, os consumidores
não sejam confrontados com a exigência de suportar num só mês montantes que podem corresponder a 2 ou mais mensalidades, no caso, sobretudo, dos serviços pós-pagos. Ora bem, nestas circunstâncias, nós entendemos que não é de bagatelas que se trata, pelo contrário, e a Tamires situou muito bem a questão, mas de algo de relevante que tem que ver com as disponibilidades económicas do consumidor. Nessa medida, nós entendemos que, de harmonia com a Lei Quadro das Entidades Regulatórias, estaria ao alcance da própria entidade reguladora substituir-se neste particular ao legislador ordinário, ao Parlamento, ao Governo, porque o Governo também legisla em matérias não reservadas exclusivamente ao Parlamento por meio de decretos-leis, ou, quando de reserva relativa, por meio de autorização legislativa do Parlamento, legislando da mesma forma através de decretos-leis. Ora, na realidade, dever-se-ia ter aqui um cuidado particular, porque senão o consumidor é naturalmente esmagado às mãos do operador económico que não quer, na realidade, perder os réditos. E veja-se, não é qualquer um que tem esta prerrogativa da moratória. São só aqueles que... Para poder fazer as coisas que estão fazendo. Depois ainda diz que não produz. São só aqueles que, neste círculo de hipervulneráveis, têm, na verdade, razões para ver atenuados os encargos que sobre si pesam, ou porque estão em situação de desemprego, ou porque os rendimentos familiares, o orçamento doméstico, sofreu uma quebra, ao menos, de 20%. Professor Edson, quer fazer alguma pergunta? Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta agora, tanto ao professor Marcos Frota, quanto ao professor Plínio. Mário Frota. O Marcos Desculpa, é o outro, professor. esse é o do Ciro. Mário Frota, professor Mário Frota. Professor Mário Frota e ao Plínio Lacerda, né? Na perspectiva de Portugal e de Brasil, como nós verificamos a possibilidade de melhorar a defesa do consumidor ou do usuário de serviços essenciais no período pós-pandemia, né? Já verificando as limitações de mercado que deverão ocorrer, as limitações econômicas, né? Que medidas podemos tomar para melhorar a proteção desses nossos usuários ou consumidores por equiparação? E aí pode começar o professor Mário Frota, o professor Plínio. Professor Mário, nosso convidado. Convidado. Mas comece o professor Plínio. Eu tive aqui um qui pro quo, porque está a anoitecer e havia necessidade de chamar alguém para me acender aqui a luz. De maneira que eu dou exatamente a palavra ao professor Plínio para que possa enquadrar a situação. Eu vou responder essa pergunta, mas eu também tinha uma pergunta para formular, e já aproveito também para formular o professor Edson, professor Mário. Mas vou primeiro responder a indagação do professor Edson. A preocupação hoje é justamente como vai continuar o serviço a ser prestado após a pandemia, em razão destas leis excepcionais, essas leis que estabelecem moratória, né? Então, por exemplo, aqui no Rio, primeiro a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ela editou uma resolução 878, suspendendo até julho a suspensão, não há interrupção, mas
Posteriormente, né, a cobrança será feita mediante pagamento de multa, de juros, moratórios, correção monetária. Isso fez com que o legislador estadual, o, desculpe, o governador de estado, então, editou uma lei estadual dizendo o seguinte: não, vai suspender, mas depois isso não poderá ser cobrado multa em decorrência disso, né? E esta lei foi submetida ao Tribunal de Justiça local, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que estabeleceu que a competência era do Estado mesmo, e hoje essa lei estadual está no Supremo Tribunal Federal, através de uma ação direta de inconstitucionalidade na relatoria do ministro Fux. Isso é uma realidade. Paralelo a isso, nós temos hoje um PL, um projeto de lei, que é 1.200, do senador Rodrigo Cunha, que vai na mesma linha que o professor Mário Frota aqui nos narrou, que também é necessário suspender e, após a pandemia, será necessário pagar. E esse pagamento será dividido em 12 vezes. A nossa preocupação, e me parece que também a preocupação do professor Edson, é o seguinte: esse pagamento que será feito, segundo o projeto, é dividido em 12 prestações, mas há casos em que não será cobrado. E o IDEC, então, ele formula justamente uma preocupação em prol dos outros consumidores, que diz assim: olha, se ninguém pagar, alguém paga essa conta, então vai aumentar o valor da tarifa com relação para a prestação dos serviços essenciais em relação aos outros, né? Isso não irá levar um prejuízo na qualidade do serviço que está sendo prestado. Esta é uma preocupação real. E eu trago aqui à colação um exemplo da lei alemã, que ela preferiu deixar ao encargo das partes envolvidas a fórmula de pactuação desse valor, não dividido em 10, em 6 meses ou 12 vezes, mas sim que é necessário sentar, porque cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui de uma pessoa hipervulnerável ou uma pessoa vulnerável, no sentido da palavra. Mas temos casos de pessoas que não são vulneráveis economicamente, por exemplo, um professor que tem o seu salário e ele está pagando a sua conta em dia, vamos supor que esse valor da sua energia elétrica, da água, do esgoto, seja de R$ 200. Mas ele agora está justamente com um problema de saúde e o plano de saúde impõe a ele o home care. Veja bem, não estou falando de uma tarifa social, não estou falando de uma pessoa que está ali numa situação necessitada mesmo. É de uma pessoa que tinha sua vida normal e há uma excessiva onerosidade excessiva, a conta que é de 200, por exemplo, aumenta, dobra e tudo mais. Então, estes casos, eles vão ser reflexos para o futuro. E aí, professor Edson, eu acredito que a melhor análise, né, talvez, de sentar, e hoje esses métodos chamados alternativos, que o Alexandre Câmara chama de os métodos próprios, né, de mediar, de buscar a composição, deverá ser um pouco mais eficaz para que o serviço de qualidade seja prestado, mas todo serviço tem um preço, né? E não venha onerar os demais consumidores, né, que estão realmente com as suas contas em dias e simplesmente a fórmula mágica não é aumentar, né, transferir o ônus de um para o outro. Possivelmente, subvencionar talvez fosse esse um caminho, né? O professor Edson é lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ali perto, em Divinópolis, temos um exemplo de um pedágio que, via de regra, quando a estrada é pedagiada, transfere para o particular, quer dizer, a pessoa que vai explorar ali, a empresa, né, o poder de cobrar o pedágio para a manutenção e também para o seu direito de tirar os dividendos. Mas em Divinópolis, uma parte é subvencionada pelo próprio Estado, que diz: olha, você está me ajudando aqui no dever que é meu, e outra parte do usuário. Não sei se isso talvez seja a melhor saída. Eu queria agora ouvir o professor Mário Frota também a respeito desse assunto, e depois o professor Edson também com a sua análise, né, envolvendo um aspecto empresarial, diria assim, para que tudo tem um preço e nada não existe almoço grátis.
Obrigado. Curiosamente, a entidade reguladora em Portugal, uma vez que nada se diz acerca da cobrança de juros e de eventuais sanções contratuais por virtude da mora, mostra-se perplexa porque entende que o Estado deveria suspender neste particular quer a cobrança de juros de mora, quer eventualmente as sanções contratuais estabelecidas para períodos de normalidade. Embora eu entenda o poder regulamentar da entidade reguladora, que não raro é omissa em intervenções dos AEs destas. Entendo também que não está em causa que permaneça em incumprimento o consumidor economicamente débil, porque, dada a sua caracterização, ao menos entre nós, muitos deles já são assistidos com variações no que toca à água, em que a coisa se não entronizou. Há tarifas sociais que são suscetíveis de fazer abater o preço, designadamente, da energia elétrica, que não no âmbito das comunicações eletrónicas, em que aí as tarifas são genéricas. Mas há este risco. Mas, ao contrário do que diz o professor Plínio, eu tenho algum receio, e é isto que, no fundo, está consignado, que os consumidores sejam deixados ao abandono e sob o jugo dos prestadores de serviço, dos operadores que intervêm nestes segmentos de mercado, dos serviços públicos, pela desigualdade posicional, feitas as contas, os compromissos de pagamento são realmente redigidos e consumados. Por conseguinte, neste particular, entendo que tem que haver a intermediação, ao menos da entidade reguladora, para que os consumidores não fiquem destituídos de proteção em concreto. E isto se faça no âmbito de outro tipo de relações, em que não há desequilíbrios tão particular, dada a posição de senhorio económico das operadoras de qualquer dos segmentos da água, que é um monopólio, a energia elétrica já o não é, ao menos teoricamente, entre nós. O mesmo em relação ao gás natural e aos gases liquefeitos, mas também não há monopólio, embora o antigo monopólio consiga deter uma fatia considerável do mercado. E eu tenho receio que, a não haver uma intervenção adequada, que, como está a haver neste momento em termos supletivos, no que toca aos seguros obrigatórios, notadamente o seguro obrigatório de automóvel, em que o legislador deu, por intervenção nossa, de resto, no geral, que não nesta solução em particular, deu às partes, aos segurados e aos tomadores de seguro, a possibilidade de negociarem, tendo, no entanto, estabelecido supletivamente regras em caso de a negociação não funcionar e cometendo à entidade reguladora do setor dos seguros e dos fundos de pensões
atribuições e competências para intervir. Mas, no geral, eu entendo que, longe de tornarmos desprezível a proteção dos consumidores, é nestas circunstâncias em que as crises se acentuam que o consumidor tem de ter uma tutela maior. E já que há uma quebra de gregarismo nas sociedades civis dos nossos países, o que de resto tem sido aproveitado por multinacionais que se fazem passar por associações de consumidores, e cito o caso da Euroconsumers SA, que é, no fundo, a multinacional europeia que prepondera também aí no Rio de Janeiro com a Proteste e em Portugal com a DECO Proteste, é preciso que haja um reforço das posições da sociedade civil, é preciso que estes embustes sejam escorraçados do mercado e os consumidores saibam efetivamente com que contar, porque haver uma omissão neste como em outros domínios é deixar, como se diz por aqui, eu creio que há aí também o equivalente deste aforismo, deste ditado pessoal, é deixar o consumidor só no mato e sem cachorro. Professor Edson. Obrigado, professor Mário Frota. Obrigado, Plínio, pela pergunta. Eu faço coro com o professor Mário Frota, né? É necessária uma intervenção estatal. Embora nós trabalhemos numa ideia de liberdade econômica, liberdade de mercado, tá? O Estado ele tem que intervir toda vez que o próprio mercado não é suficiente, tá, para acomodar a situação, ou para incorporar o que está acontecendo, né? E não resta dúvida para ninguém que nós estamos num momento de exceção, né? Vivemos uma situação de exceção do mercado, em que fatalmente teremos desequilíbrio na relação fornecedor-consumidor ou usuário, né? Com muito mais gravidade aqui no Brasil do que em Portugal, eu verifico que em diversas áreas, ainda que a legislação permita, o serviço ele é prestado em monopólio, porque não existe uma concorrência. E com a situação ainda mais agravada aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que diferente de Lisboa, por exemplo, né, para determinados lugares a gente só tem um meio de transporte público. Então, se falha aquele transporte público, nós não temos opção de outro. O que não acontece em Lisboa, que é bem servida por ônibus, metrô, bonde, ônibus elétrico, tem diversas modalidades ou diversos modais, né, que fazem o mesmo percurso ou atendem as mesmas regiões. Então, o que significa que, havendo um impedimento ou até uma tarifa que não seja tão módica para o usuário, ele pode lançar mão de outros serviços. Aqui no Brasil isso não está à disposição, né? E, por outro lado, nós temos que verificar a questão do equilíbrio do mercado, tá? Porque também a proteção do consumidor ter o equilíbrio de forma que a empresa possa prestar o serviço de qualidade e cobrar a tarifa com a modicidade necessária que seja suficiente para cobrir as despesas. Agora, por exemplo, nós verificamos que algumas empresas reclamam que nesse período de pandemia perderam 75%, 80% da sua arrecadação e tiveram disposição. Então, veja, nós temos, então, uma oferta de um serviço que tem um preço, que tem um custo e que alguém tem que pagar esse custo, né? A nossa preocupação é de que forma isso vai ser cobrado. Se eu vou
socializar isso apenas para os usuários ou se eu vou socializar para a comunidade como um todo através da mediação do Estado, né? E aqui nós adiantamos que entendemos que é necessária a mediação do Estado, que é necessário que haja uma assimetria de informações, né? A simples alegação da impossibilidade de cobertura dos custos do serviço prestado não é suficiente. É necessário que se tenham planilhas e que essas planilhas sejam divulgadas, que haja uma situação que todos tenhamos consciência de todas as informações para poder modular os efeitos posteriores e de que forma nós vamos dividir esta conta. Que a conta vai chegar, ela vai. Agora, ela tem que ser apresentada de uma forma justa, de uma forma que permita que o mercado continue a funcionar de forma equilibrada. E esta matemática ela não é fácil, não é simples, tá? E é necessário um Estado dirigente, um Estado que intervenha nessa relação. Estamos numa situação atípica e só isso já é o suficiente para justificar a direção do Estado, tá? Seja de que meios for, mas nós entendemos que deve ser criado mecanismos específicos, tá? O Estado tem que criar instituições, ou conselhos, ou comitês específicos para estudar caso a caso e dar diretivas, tá? Que venham a orientar até mesmo a negociação entre os contratantes, no segundo momento. Tá? É por isso que eu havia feito a pergunta ao professor Mário Frota da possibilidade de estender a arbitragem institucional para essas hipóteses no momento pós-pandemia, né? Então, é essa a minha opinião, doutor Plínio. E eu não sei se está muito fora, mas eu creio que não. Eu creio que é desta forma, buscando equilíbrio, que conseguiremos fazer a proteção do consumidor nessa guerra de Davi e de Golias. Pois não, professor Mário Frota? Só uma observação. É que se Portugal tivesse de se haver com os seus próprios recursos, de certo que um sem número de medidas têm vindo a ser tomadas não teriam a consistência que, a despeito da reclamada burocracia que impede a agilidade dos processos e dos procedimentos, dificilmente se encararia a coisa de modo diverso do que o professor Edson o referiu agora. Mas, como Portugal tem a almofada da União Europeia, as empresas não estão verdadeiramente descalças, porque há um conjunto vasto de ações supletivas de financiamento que, de algum modo, suprem a propalada socialização das perdas ou face ao universo restrito dos consumidores, dos usuários daqueles serviços ou dos contribuintes em geral. Portanto, quando Portugal se propôs olhar relativamente à suspensão das viagens, dos pacotes turísticos e, sobretudo, das viagens dos finalistas que movimentam centenas de milhares de estudantes no período da Páscoa e entendeu dever proibir tais viagens por virtude dos riscos a que se expunham os escolares e os docentes que os acompanhariam, desde logo veio a estabelecer um conjunto de medidas
em que se esquecia que poderia haver financiamentos às empresas, fazendo com que a subsistência de todo o tecido empresarial ficasse a cargo dos consumidores, que viram preterido para 2022 o momento do resgate dos valores que tinham pago por viagens não realizadas. E isto é um bom exemplo para significar que a Europa manteve-se, porque estas regras do reembolso integral nestas circunstâncias provêm da Europa, e a Europa manteve-se firme, exigindo de Portugal, e o problema não está ainda ultrapassado, que cumprisse uma diretiva de 25 de novembro de 2015, transposta para o ordenamento jurídico interno por um decreto-lei de 8 de março de 2018, que impõe a devolução do aos consumidores, porque a Europa tinha a possibilidade de financiar as empresas para que não insolvessem, ao passo que Portugal pensou que quem tinha de garantir a subsistência das agências de viagens e turismo eram os consumidores, alguns dos quais em situação económica deplorável também. Portanto, nesse aspecto, o quadro que se oferece ao Brasil é de todo distinto. Portanto, as considerações do professor Edson são, em meu juízo, inteiramente pertinentes. Mas fazer com que haja um sacrifício inaudito dos direitos dos consumidores para favorecer as empresas, morram os consumidores, vivam as empresas, é um erro fatal. Porque, como dizia o Nobel da Economia John Locke em 2012, quem paga os salários dos trabalhadores não são as empresas, não são os governos, não são os sindicatos. Quem paga o salário dos trabalhadores são os consumidores. E esta verdade tem de ser realçada a todo o trance, porque temos de manter equilíbrios no mercado, mas não podemos sacrificar também desmesuradamente os consumidores, que não são, como não são os fornecedores responsáveis pela situação que ora se vive. Obrigado, professor Mário Frota. Eu vou passar para a Tamires para ela fazer o questionamento dela. Bom, assim como o entendimento dos professores, eu, na minha humilde opinião de acadêmica, eu sigo o voto dos relatores em relação à questão do Estado, né, a necessidade do Estado se posicionar e, de fato, ser um Estado provedor, né, que democraticamente assegura os direitos dos indivíduos, nesse caso, os consumidores, que são todos, né? A gente não vive mais hoje sem consumir. E, parando para pensar na nossa realidade que está posta, né, da pandemia, quando desse cenário de fragilidade, essa condição que se acentua para o consumidor, eu me recordei de um instituto que nós temos dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor, que retrata a questão da hipossuficiência, que é quando, aqui no Brasil, o consumidor ele não tem os meios probatórios, né, para assegurar e para facilitar a sua defesa. E aí vem o Instituto da Inversão do ônus da prova, que é quando passa-se a responsabilidade de comprovar que o fato não aconteceu para o fornecedor, dado todo o poderio que ele tem, né, institucional, econômico, informacional. Eu gostaria de saber do professor se em Portugal o conceito de hipossuficiência que é trazido no Brasil aqui
no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, é similar, é próximo, vem dessa questão processual, né, porque a gente utiliza essa questão da hipossuficiência, uma parte processual, um procedimento para que haja a comprovação do alegado. Queria saber se esses institutos eles são próximos ou hipossuficiente em Portugal tem outro conceito. A escassa doutrina vigente não se ocupa da hipossuficiência. Raros são de entre os juris ou jusconsumeristas em atuação que se referem à hipossuficiência com esse sentido e alcance, e que de todo não terá no ordenamento jurídico português esse entono, esse foco. Por vezes fala-se entre nós numa situação de trânsito entre a vulnerabilidade ou a hipervulnerabilidade económica como de insuficiência de meios, de insuficiência de recursos e, portanto, há como que uma espécie de transumância entre hipervulnerabilidade económica e hipossuficiência. No entanto, em geral, sempre que ao legislador se lhe ofereça a perspectiva de dificuldades na revelação da prova por banda do consumidor, as normas, designadamente esta lei dos serviços públicos essenciais, as normas contemplam realmente a inversão pontual do ónus da prova. A inversão para aquela espécie de contrato, para aquela mancha de hipóteses ou de situações. E, portanto, não há, como princípio geral, aquele que radica. E eu creio que o desenvolvimento de toda a doutrina fê-la, e ajusta o título de forma meritória, o Brasil. O Brasil, nesse aspecto, tem sido também inspiração para aqueles que, não menosprezando o vosso esforço, porque por vezes em Portugal e em relação ao Brasil, havia ainda uma visceral ideia de pendor colonial. O Brasil, sim, mas, e eu inclusivamente a espaços venho-me insurgindo contra essa ideia. É certo que isto hoje está algo esbatido porque o intercâmbio de discentes e docentes Portugal-Brasil, mas mais propriamente Brasil-Portugal, tem retirado aos velhos do Restelo a perspectiva de que o Brasil é algo de distante e imprestável. Eu devo fazer esta afirmação com toda a convicção, porque essa pleia de, sem lisonja, de jusconsumeristas brasileiros que foram carreando doutrina para iluminar um código de pouco mais de uma centena de artigos, mas que é, na realidade, uma alavanca, um monumento de cidadania, é algo de notável que importa cerca de 30 anos depois. O código completa a 11 de setembro e eu acompanhei o período imediatamente anterior ao seu parturejar com Ada Pellegrini Grinova, com José Geraldo do Brito Filomeno, com Nelson Neri Júnior, com António Herman Benjamin, com o Kazuo Watanabe, etc.
Nestes 30 anos, tanto se fez neste que é, efetivamente, um monumento de cidadania, uma carta de alforria do consumidor brasileiro. Professor Edson, poderia dar uma palavrinha rápida? Sim, claro, professor. Eu e o professor Edson falou aqui, nós fizemos um mestrado juntos na extinta Universidade Gama Filho, e, na época, tínhamos uma questão que falava sempre o nosso professor: observar e concluir. E isso eu falo porque somo aos argumentos do professor Mário Frota e também do professor Edson, no sentido de buscar essa justiça multiportas, né, através da arbitragem, da mediação para a pactuação, principalmente após pandemia. Mas me causa muito espanto, às vezes, que a solução, como foi muito bem dita pelo professor Mário Frota, seja, às vezes, simplesmente onerar o consumidor para dar uma qualidade do serviço ao próprio consumidor. Então, eu trabalhei 30 anos nessa questão de promotor do consumidor, em Juiz de Fora mesmo, envolvendo aumento de tarifa de ônibus, tarifa de água, tarifa de luz, e nem sempre o aumento significativo vai dar a questão relacionada ao próprio consumidor, a qualidade também poderá dar, mas muito bem colocou o professor Mário Frota, também oxigenará a própria empresa. Eu lembro aqui rapidamente, porque às vezes a equação é a seguinte: se não fizer isso, não vai ter aquilo. E eu acho que não é bem assim. Eu acho que tem que pesquisar, debruçar, tudo tem uma saída. Me lembro aqui, em 1995, me permito aqui trazer a colação, de um fato que era comum na época, que era aquela embalagem plástica do leite, o leite tipo C, ele tinha na sua embalagem dizendo assim: vale até segunda, vale até terça, vale até quarta. Até que alguém, eu trabalhava em Alim Paraíba, um promotor do carro me representou, foi o Código do Consumidor não fala que é direito do consumidor ter data de validade? Data de validade é dia, mês e ano. E aí nós chamamos as empresas para falar sobre isso. Plínio, data de validade pode botar num produto enlatado, que a gente carimba, pode botar em qualquer... Mas em leite, Plínio, não pode. Não pode. Você sabe que empacotado o leite? É pasteurizado. Vem o leite, ele entra numa pasteurização gelado, molhado, e é empacotado no molhado. Como é que a gente carimba no molhado? Não tem jeito. E eu me lembro que naquela época quem me deu assim E eu falei assim: olha, quando você perguntar a data do meu nascimento, eu não posso falar que eu nasci só em julho, eu tenho que falar dia, mês e ano. Se o código exige ao direito do consumidor data, tem que botar. Mas ficava com aquilo na minha cabeça. Como é que vai fazer se não tem como? E um belo dia, pesquisando, surgiu alguém com um datador automático, norte-americano, com uma tinta indelével que carimba no molhado. Olha a solução. E eu estou falando isso por quê, professor Mário? Será que a solução das pessoas que nós estamos falando aqui, inclusive as que possivelmente podem ficar superendividadas, porque já não tem emprego, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar o condomínio, vão ficar superendividadas? Será que a solução não seria o nosso PL 3515, que está no Congresso aqui, que narra, você veja bem, para a empresa, hoje nós temos recuperação da empresa, nós temos agora a função social da empresa, temos que pensar na empresa, sim. A lei da liberdade econômica, princípio da intervenção mínima do Estado na empresa. Mas será que para o consumidor, esse PL 3515, ele fala o seguinte: recuperar o consumidor. Ter um plano de credores, também com efeito para as empresas, entendeu? Estabelecer ali, olha, o que é possível. Eu aprendi isso com o professor Edson, sabe? O professor Edson é um professor que tem uma base muito sólida em direito comercial, nós falamos hoje de empresarial, e também processo. E ele dizia assim: olha, entre os comerciantes da época, vigora a boa-fé, né? A boa-fé objetiva, a boa-fé lealdade. Eu pergunto ao senhor, professor Mário, esse PL do superendividamento seria uma proposta para o consumidor buscar se recuperar, envolvendo aquilo que o professor Edson falou aqui, da arbitragem, envolvendo a questão até da mediação, na sua concepção? Figura-se-nos que sim, porque o modelo inspira-se, na realidade,
em exemplos frisantes ocorridos na Europa. Não só os passos de prevenção ao superendividamento. Nós dizemos aqui sobre endividamento. Como os passos subsequentes, quando o excesso de endividamento já é suscetível de não permitir se entreveja uma situação adequada para o património do consumidor, ele que está com a borda debaixo d'água, como sói dizer-se, parece que todo esse processo é adequado não só à redignificação do consumidor, como ainda pode permitir um renascer para a vida, para o mercado, em condições de suma dignidade e de perfeita equanimidade. Porque os exemplos, um misto de exemplos assistenciais e de proteção do crédito, como o caso francês. A situação em Portugal em que, com um capítulo do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas, se aplica à situação do consumidor superendividado, tem dado resultados consideráveis. Afigura-se-me que, para além do esforço, deve ser feito de molde a evitar que os consumidores se precipitem, a frear o crédito selvagem. A União Europeia, quando em 2008 deu à estampa uma diretiva em matéria de crédito ao consumo, e quando, em relação ao crédito hipotecário, o outro tanto fez em 2014, pôs sempre a tónica na concessão de um crédito responsável, por um lado, e, por outro, na responsabilização das instituições de crédito e das sociedades financeiras que, através de práticas desleais, enganosas ou agressivas, que, através de simulações falaciosas, induzem o consumidor à contração do crédito, à celebração de mútuos, à celebração de contratos de empréstimo, sem que o consumidor tenha, e daí a exigência da avaliação da solvabilidade como pressuposto para a concessão de crédito, sem que o consumidor tenha meios para assegurar regularmente os compromissos a que se adscreve. A União Europeia fala exatamente da perseguição das instituições de crédito e das sociedades financeiras, e eu conheço o fenómeno também que mal do crédito no Brasil, em que qualquer pessoa destituída das primeiras letras era enredada no processo e ficava ad eternum sujeita às obrigações daí emergentes. É preciso, através da denominada literacia financeira, da educação para os serviços financeiros, que agora já consta das grades curriculares aí, mas no quadro da educação para o consumo, que é algo que falta de veras, levar a que se atenuem os efeitos catastróficos, se leva à recuperação do consumidor, como se leva à recuperação de empresas,
e se possa, enfim, avançar, porque este PLS remonta a 2012, 482, 483, se me não falha a memória. Recordo-me do empenhamento posto por todos quantos militam em favor desta causa, no seio do Brasilcom, do MPCom, envolvidos tantos anos. Estamos no 15 de 2015, com todas as dificuldades postuladas e com todos os movimentos prestes a abortar, porque entre as câmaras há algum desalinhamento. Urge que o PL do superendividamento veja a luz do dia. Urge que os institutos sejam atuados. Urge que os consumidores, tantas vezes vítimas do mercado, eu costumava dizer isto, mesmo aí, há um velho provérbio africano de que nos não podemos apartar. Só se empresta um cabrito a quem tem um boi. Quem se aventura a emprestar um boi a quem nem sequer cabrito tem, quem se aventura a não efetuar a avaliação da solvabilidade do consumidor tem de arrostar todas as consequências. As instituições de crédito são altamente responsáveis pela situação que se vive e que depois se traduz no disparo exponencial dos juros. E o Brasil, nesse aspecto, é um elemento altamente negativo no concerto das nações. Não podemos todos pagar pelo ensandecimento das instituições de crédito e das sociedades financeiras. Estimo que as câmaras se concertem e que o Brasil possa ver, a breve trecho, em execução, o PL do superendividamento. Edson, o senhor quer encerrar? Nós estamos numa hora e meia de live. Está sem microfone, professor Edson. Acho que o professor Edson, a conexão dele caiu. Provavelmente, porque não figura. Não figura, né? Professor Mário, enquanto o professor Edson não retorna, quero aqui não só agradecer a sua participação, disponibilidade, né? A nossa acadêmica Tamires, de pronto nos atendeu, está no 10º período, encerrando sua faculdade. Os professores que eu estou vendo aqui, não vou nomeá-los, são inúmeros professores que estão aqui, aos alunos, né? Aos nossos amigos, vários amigos de Juiz de Fora também aqui, Maristela e tantos outros, daqui do nosso doutorado, né? Tantas pessoas que estão nos prestigiando. Mas eu queria que o professor Edson retornasse para a gente encerrar isso com ele. E a professora Clarissa Brandão aqui, que é a nossa anfitriã, também está aqui, e ela fez um pedido para a gente ligar nossas câmeras, para a gente registrar esta nossa participação, esperando que o professor Edson possa retornar. Mas, quanto isso, vamos ligando nossas câmeras aí, que ele vai fazer o nosso encerramento. A professora Silvia ali, não tinha visto, o professor Eduardo, né? Tudo bem? Maristela, que já vi também, né? Mariel está aí. Donis. O Edson voltou. Encerramento, para bater uma foto, e você fazer o nosso encerramento, já que você é o nosso anfitrião, né? Nosso coordenador do curso aqui. Por favor. O Edson está com problema aí. Foi pleno, tá? Pois não. Tá. Ficou instável, né? Sim. Vocês ouviram o que eu havia colocado? Não, nada. Nada. Estava pedindo para que todos fizessem uma fala de despedida, dizendo ao professor Mário Frota que gostariam de passar a noite falando sobre o tema
que é de nosso extremo interesse e um tema necessário para toda a ideia de democracia, de cidadania, mas temos que encerrar em razão do tempo. Pedido